Salve, salve, fiel torcida! O Corinthians está, pelo terceiro ano consecutivo, na semifinal da Copa do Brasil. Sabe o que eu faço questão de falar isso? Porque o Corinthians, aos trancos e barrancos, ele tá avançando. Ano após ano na Copa do Brasil, ele consegue tá criando uma identidade que ele avança quando todo mundo acha que não, e o Corinthians tá criando um histórico de reverter placares, de chegar, sair em desvantagem. Ano passado, placares mais difíceis ainda, sair em desvantagem e conseguir em casa, no jogo da volta, decidir. E mais uma vez isso aconteceu na Neoquímica Arena, na noite de quarta-feira. E é desse jogo que eu vou falar aqui com vocês, na Análise Fiel, aqui na Rádio Coringão, que você já conhece, é de torcedor para torcedor. E por isso, torcedor corintiano, compartilhe o nosso conteúdo, curta o nosso conteúdo, comente o nosso conteúdo para que a gente chegue a mais e mais corintianos, para que a gente continue crescendo. Obrigado a vocês que têm nos acompanhado ao longo. A Rádio Coringão comemorou no ano passado, na semana passada, 15 anos, e ao longo desses 15 anos vocês têm nos apoiado, têm estado conosco. Muito obrigado para vocês que já estão aqui de forma assídua, e para você que está chegando agora, entre, sente, se sinta em casa, porque aqui é para vocês que a gente faz, é para você, torcedor corintiano, para falar dessa nossa paixão em comum que é o Corinthians. Bom, vamos falar desse jogo então, né? Dessa classificação. Eu trouxe até um roteirinho aqui para mim, para eu não me perder e tentar falar de forma sucinta um pouco de tudo. Primeiro, eu quero falar da festa da fiel torcida, que mais uma vez lotou a Neoquímica Arena, que tem sido essa torcida que empurra, que joga junto, independente do momento do time, porque pode falar, mas era um jogo de mata-mata da Copa do Brasil, mas o jogo do Brasileiro, que o Corinthians está na zona de rebaixamento, pelo menos 30 mil todo jogo na arena. Então, fiel torcida, parabéns. E ó, você é sim o 12º jogador desse time. A gente é o 12º jogador desse time e com certeza tem a colaboração da fiel torcida esta classificação, e também graças àquele golzinho no final do jogo de ida do Gustavo Henrique, quando a gente estava perdendo de 2-0. E aí o Gustavo Henrique fez um gol de cabeça e trouxe esperança pro Corinthians, né? Deu uma sobrevida pro Corinthians na Copa do Brasil. Parabéns, fiel torcida, pela festa que foi feita ontem na Arena. Festa essa não para o Memphis, mas também para o Memphis, que foi apresentado para a torcida. Já tinha tido contato com alguns torcedores no aeroporto, no Parque São Jorge, mas ontem à noite teve a experiência completa, né? De um jogo de mata-mata, um jogo decidido nos últimos minutos, pôde sentir ali a atmosfera da Neoquímica Arena, pôde sentir como essa torcida empurra, como essa torcida joga junto, e eu vi um vídeo das reações dele ao longo do jogo, e ele tava ali bem como torcedor mesmo, vibrando, colocando a mão na cabeça em jogadas ali de perigo, que não saía gol. Foi bem legal de ver esse envolvimento dele. Eu acho que o cara tá vindo assim, quero jogar, quero sentir tudo isso ali dentro de campo. Acho que tá vindo porque tem as ambições ali dele pessoais em relação à seleção da Holanda. Então eu tô bem animada mesmo. Bom, primeiro capítulo fechado, festa da torcida, apresentação do Memphis. Vamos falar do jogo. Então o Corinthians estava ali com alguns desfalques, por conta de lesão, por conta de suspensão e por conta de data FIFA. Então já começa que não sei se o Ramon Dias optou por uma linha de 4 defensores e 3 atacantes pela circunstância do jogo que precisava do resultado, ou se porque ele não tinha como fazer uma linha de 3 zagueiros, não tem confiança ali de colocar o Caetano o jogo inteiro, e aí tava sem o Kaká suspenso e sem o Félix Torres por causa da data FIFA, que é aquela coisa, né? A CBF para o campeonato na data FIFA nas eliminatórias, mas tem jogo terça na data FIFA e na quarta já tem jogo da CBF nas competições nacionais. Quem foi
convocado, quem desfalcou os times por conta de seleção, não tem tempo de voltar, não tem tempo hábil, né? De recuperação, de viagem, de voltar e ir pro jogo. Então, é uma pausa meio fake, mas é boa porque serve para os times trabalharem, né? Recuperar jogadores machucados, mas ainda assim não é perfeita essa pausa. Enfim, Corinthians desfalcado, então não sei, como eu disse, o que foi que o Ramon pensou, se foi por opção, seria de qualquer forma desse jeito com a linha de 4 ou se pelas circunstâncias. Fato é que ele foi para campo com o Hugo no gol, André Ramalho, que, gente, que zagueiro, né? Mais um jogo espetacular do André Ramalho e coroado com um gol. O Gustavo Henrique, do lado esquerdo o Bidu, que apesar de ser uma linha de 4 defensores, ele jogou, né? Normalmente ele joga quando é uma linha de 3 defensores. O Fagner, que tá voltando ali a sua forma física, jogou bem. Meio de campo com o Ranieri e o Charles, acho que era o que tinha que ser mesmo. Aí na armação, o Garro, que é um senhor jogador, procura o jogo, participativo. O Garro foi uma excelente contratação do Corinthians, foi um belo de um achado. Parabéns para quem foi atrás do Garro. E aí uma linha de 3 atacantes com Thales Magno, Romero e Yuri, e uma linha de 3 atacantes que funcionou muito bem. Os 3 achei participativos no jogo. O Thales deu passe para gol, o Romero fez gol, o Yuri teve uma chance ali que ele não conseguiu fazer o gol, mas também muito participativo, triangulando, jogando, ocupando espaço, abrindo espaço para outros jogadores. Então, o Corinthians funcionou muito bem, fez um bom jogo nos 90 minutos. Desde o começo, o Corinthians se portou como um time que queria ganhar. Então, eu acho que o Corinthians foi escalonando, assim, sabe? Primeiro, a gente precisa igualar o placar. A gente tá na desvantagem, então a gente precisa primeiro fazer um gol. Antes de pensar que, eu quero ganhar de 2 gols de diferença, primeiro eu preciso igualar. Tenho que fazer um gol. Vamos atrás deste gol. O Corinthians foi lá e fez um gol. Jogada do Thales Magno, gol do Romero. Já tava num momento que já merecia estar ganhando o placar, porque o tempo todo foi muito ofensivo, procurou esse jogo, procurou atacar, procurou sufocar o Juventude, fez 1-0, então primeira parte da lição estava ali feita. O que a gente vai fazer agora? Mas não deu tempo de ir para esse segundo passo, porque veio aí o Wagner Magalhães, que, como sempre em jogo decisivo do Corinthians, ele gosta de ter destaque, porque não é possível, né? E a dona CBF poderia ter olhado para isso e falado, bom, nem tem jogo, né, gente? Quantos jogos tiveram ontem que não tinha outro juiz para colocar para apitar o jogo do Corinthians com Juventude, a não ser o Wagner Magalhães, que já se envolveu em muitas polêmicas com o Corinthians, inclusive na Copa do Brasil. Era ele o juiz lá do Corinthians contra o Cruzeiro, que anulou o gol do Pedrinho. Era ele o juiz que deu pênalti pro América numa bola que o Piton tava de costas e a bola bateu na mão dele. Precisava ser ele? Não precisava. Mas enfim, né? Foi ele, e aí ele chegou meu momento, já estava picotando o jogo até então, já estava sendo permissivo com o Juventude e não permissivo com o Corinthians, porque qualquer contato do Corinthians era falta, não estava dando falta pro Corinthians. No segundo tempo eu achei que aí ele voltou, pelo menos, apitando as faltas que o Juventude estava, né, dando pancada toda hora no Corinthians. No segundo tempo eu acho que ele melhorou isso, mas no primeiro estava permitindo um jogo que era favorável só pro Juventude, porque pro Juventude tava com a vantagem, picotando, pra ele tá tudo bem. Aí o Corinthians fez um gol, logo em seguida o Juventude empatou, aí o Wagner foi pro VAR, demorou 7 minutos pra entender que era um lance irregular, aquela disputa de bola com o Hugo, e aí ele anulou o gol corretamente. Logo depois, o Juventude faz outro gol, em uma jogada, mais uma vez irregular, mas que dessa vez, mesmo vendo as imagens, mesmo analisando, mesmo tendo tempo, o Wagner Magalhães resolveu validar o gol do Juventude. Um absurdo, porque foi um lance que teve 2 faltas.
teve duas situações irregulares. Teve falta no Fagner e teve falta no Hugo. E o Wagner Magalhães validou o gol do Juventude mesmo assim. Aí o Corinthians volta para a primeira estratégia. Precisamos fazer um gol para ver o que a gente faz, né? Precisamos tirar essa vantagem do Juventude. Aí o jogo foi pro intervalo, o Corinthians voltou pro segundo tempo sem alterações e o principal, com a mesma postura. Voltou pro segundo tempo com a mesma postura, agressiva, combativa, organizada, Juventude ali recuado, se defendendo o tempo todo, não conseguindo aproveitar as chances que roubava a bola, e aí o Corinthians muito adiantado tem espaço, não tem como não ser desse jeito, né? Você tem que arriscar mesmo, e o Juventude não conseguia aproveitar esses lances, acho também que foi cansando. Quando o Jair Ventura fez algumas alterações, colocou fôlego novo, o Juventude tentou ainda, né, não ficar só se defendendo, mas ainda assim sem sucesso, porque o Corinthians, apesar de dar os espaços, conseguia se compactar novamente, conseguia roubar a bola novamente. Foi um time assim bem atento 90 minutos. Aí o Corinthians estava naquele 1-1, tentando, martelando, vem a primeira substituição do Ramon Dias. O Ramon Dias tirou o Thales, que estava bem no jogo, mas tem a questão do ombro ainda, gente. Então, um jogo difícil, de muito combate, muito contato físico, ele sente, ele não tá 100%. Tirou ele, colocou o Giovani, tirou o Ranieri e colocou o Coronato. Por quê? O Corinthians não tinha opção, precisava fazer o gol. O Corinthians continuou com a bola, o Coronato dá essa qualidade também, tem qualidade, né, com a bola nos pés. Teve uma chance ali que ele poderia ter se posicionado melhor, feito uma escolha melhor, mas aí foi num momento que eu achei que o Corinthians começou a ficar ansioso. Ainda tinha tempo e o Corinthians começou a antecipar demais algumas jogadas, em vez de trabalhar, alçar bolas na área, e não é a característica desse time. Aí eu olhava e falava assim, calma, Corinthians, tem tempo ainda. E aí o Corinthians tentando achar espaço, Garro, que muitas vezes teve essa liberdade de pensar o jogo, conseguiu um chute de fora da área, o goleiro defendeu, e aí a sorte estava do nosso lado, que a bola subiu, e aí o zagueiro Prata foi tentar tirar, mas na verdade a bola bateu nele, entrou pro gol, ele ainda se machuca ali. Problema dele, né? Espero que ele esteja bem, mas que bom pro Corinthians que a sorte estava do nosso lado. 2-1 pro Corinthians, e aí era pênalti, né? Já tava ali mais da metade do segundo tempo, a gente já tinha mais até de 30 minutos. E aí o Corinthians, até então o cenário era de pênalti, vem novamente uma mexida do Ramon Dias. E aí que eu olhei e falei assim, ele quer ganhar o jogo. Ele quer ganhar o jogo nos 90 minutos. Porque ele tira o Fagner e coloca o Léo Maná, acho que por uma questão física do Fagner, então foi 6 por meia dúzia, mas aí ele tira o Charles e coloca o Bidon. O Bidon, que já foi falado, acho que pelo Emiliano Dias, que tem essa característica mais de meia articulador. Então, quando o Corinthians precisa de um meia que combate, que tem posição física, de marcação, o Bidon, para eles, não é esse jogador, e não é mesmo. Só que quando o Corinthians está com a bola, quando o Corinthians precisa infiltrar, quando o Corinthians precisa criar jogadas para superar uma retranca, aí é um jogo pro Bidon, que tem bom passe, que tem leitura de jogo, que consegue fazer uma articulação melhor, tem mais qualidade do que o Ranieri e o Charles, por exemplo. E aí o Bidon entrou bem, o Corinthians martelando, e aí já tava falando, vai pros pênaltis. E aí aquela coisa que o Hugo ontem não tava tão seguro, mas enfim, já tava achando que o jogo ia pros pênaltis. Finalzinho ali, acho que com uns 49 minutos, o André Ramalho sofre uma falta que era pro jogador ter sido expulso se o lance tivesse sido revisto. Não foi revisto, acho que nem deu falta, foi um lance de lateral. O Corinthians, o Ramalho ficou um tempo no chão, levantou mancando, e difícil, né, mas tinha que continuar no jogo ali. E aí, gente, o Corinthians tem uma sequência de 2 escanteios. E porque o Corinthians estava martelando, estava em cima do Juventude, o Juventude com aquela retranca, e o Corinthians ganha um primeiro escanteio, o Coronado cobra no primeiro pau, o zagueiro tira em cima da linha, bota para escanteio de novo, aí o Coronado muda a cobrança, joga essa bola lá no segundo pau, e quem tá lá pra empurrar a bola pro fundo da rede? André Ramalho. Muito merecido pro André Ramalho esse gol,
por tudo que ele tem feito desde que ele chegou no Corinthians, pelo comprometimento. Ele já entendeu muito rápido o que é jogar no Corinthians, ele assumiu postura de líder dentro de campo, ele organiza ali o sistema defensivo do Corinthians, ele se apresenta pro jogo, ele tem bom passe, é um excelente zagueiro, fez um excelente jogo ontem, já tinha em outro jogo, acho que no jogo de ida, tinha tido chances que ele não conseguiu fazer o gol, então ontem foi assim para coroar as atuações que ele tem tido. Achei muito legal que foi o Ramalho que fez esse gol. E aí o Corinthians 3-1 em cima do Juventude. Fiel torcida, foi a loucura, porque foi com 51 minutos do segundo tempo, o juiz tinha dado 7 minutos, aí ele deu mais 1 minuto. Eu sei que o Caetano entrou no jogo também, agora eu não me recordo quem saiu pro Caetano entrar. Aí o Juventude ia tentar fazer qualquer coisa, mas não teve tempo para tentar reagir. E o Corinthians está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. E que bom e que alegria de ver como foi. Porque foi um time que teve postura, foi um time que se impôs dentro de casa, foi um time que usou o fator casa a seu favor, que usou a torcida a seu favor e que principalmente não desistiu. Então é isso, fiel torcida, comemora aí bastante que o Corinthians está de novo na semifinal da Copa do Brasil. Espero o vencedor do jogo entre Flamengo e Bahia, que acontece hoje, na quinta-feira. E vamos para mais uma semifinal. Faz o Pix CBF, porque vai pingar mais um dinheirinho aí na conta do Corinthians, que a gente está classificado. Antes do jogo contra o Flamengo ou contra o Bahia, o Corinthians volta a campo contra o Botafogo no próximo sábado. Tem o jogo da Sul-Americana na semana que vem contra o Fortaleza. E você acompanha tudo isso aqui na Rádio Coringão. É isso aí. Por enquanto não tem jogo, só festeja, fiel torcida. Estamos na semifinal. Vamos, Corinthians! Vamos! Vamos, Corinthians!